Valéria, 2023, definições, respostas e mais uma vez a palavra que saiu do jejum, não foi isso? Foi isso, sim, senhor. Graças a Deus. A senhora veio passando por um processo de alguns anos, um tratamento, e em 2023 Deus definiu literalmente curada, não é isso? Isso. No final de 2017, eu recebi um diagnóstico de uma doença autoimune e essa doença afetaria diretamente o meu couro cabeludo. Na verdade, eu busquei saber o que era por conta das falhas do meu couro cabeludo, então foi onde eu descobri essa doença. E a partir dali eu me consultei com vários especialistas aqui de São Paulo, um dos melhores inclusive, e todos eles me disseram que não havia cura e que eu viveria com isso para sempre e que o jeito era fazer um tratamento por toda a vida. E ali no momento, dentro de mim, eu ainda não era do ministério, eu não queria aceitar aquela palavra, mas eu me submeti ao tratamento indicado. Então, eu passei por quase 3 anos fazendo esses tratamentos caríssimos, que eu gastei muito dinheiro e era enxugar gelo, como a bispa diz no altar. Eu mantinha o pouco de cabelo que eu tinha, porque o meu cabelo é fino, sempre foi fino, um pouquinho, e o pouquinho que eu tinha sempre caía e não voltava a nascer. Então eu tive um problema de autoestima muito grande por conta disso, fazia esses tratamentos e gastava dinheiro sem resultado. E aí eu fui entendendo aqui na igreja, através das palavras, que a gente não pode aceitar os diagnósticos, as palavras contrárias e que a gente tem que agir à fé. Foi quando, em 2022, eu disse ao Senhor, não vou mais tomar medicamentos e não vou mais gastar o meu dinheiro com tratamento. Esse dinheiro eu vou investir na obra do Senhor. E ali eu comecei a entregar aqui no altar todo o dinheiro que eu gastava anualmente na obra do Senhor, orando e determinando a minha cura. Nesse processo, a minha mãe entrou junto comigo espiritualmente, lutando para que eu vencesse essa batalha. Então o Senhor mostrou a ela a causa desse mal, que era um mal espiritual, e a partir dali a gente começou a orar com força, a ungir a minha cabeça, ungir o meu corpo e a declarar que eu estava livre daquele mal. E só que quando vinham os testes, eu desanimava, porque eu percebia uma melhora, mas vinham os testes para justamente provar a minha fé e ali eu fraquejava. Só que esse ano eu determinei como o ano da minha cura. Eu falei, é esse ano e eu não aceito mais levar adiante essa situação. A senhora literalmente vestiu a palavra profética, ano da unção de governo. Ano da unção de governo e eu governei sobre este mal. Eu falei, não aceito. O Senhor quem fez os meus cabelos, eu sempre fui com cabelos cheios na minha cabeça, eu não aceito cabelos poucos, caindo, com falhas. No meu projeto de conquistas de 2023, eu achei a foto da mulher mais cabeluda da internet, coloquei no meu projeto e ia ungindo, estou ungindo e declarando eu estou curada, o Senhor já me curou, a minha mãe também orando, nós ungindo e dizendo o meu couro cabeludo está curado, o meu corpo está curado, porque não afetava só o meu couro cabeludo, afetava o intestino, afetava a tireoide, cansaço, desânimo, fadiga. Assim, às vezes eu levantava bem, de repente era tomada por todo aquele mal. E o Senhor me libertou, o Senhor me curou. Graças a Deus. Não aceitou. Ou seja, Deus não permitiu a senhora virar o ano sem essa resposta. Deus não permitiu. E até a minha mãe puxou a minha orelha, você tem que testemunhar. Eu falei, mãe, depois, não é hoje, porque Deus te curou. Além disso, Deus te presenteou, mas foi um processo e um teste. Veio uma palavra do altar, como que foi o que aconteceu esse segundo testemunho? Sim, desde que eu cheguei aqui, eu tenho feito propósitos para o Senhor me honrar na área profissional. Porque eu sempre fui muito comprometida. A bispa sempre prega que a gente tem que dar o nosso 100% em tudo. E onde eu trabalho, eu me coloco numa posição de dona. Eu faço tudo com excelência. E eu não vinha recebendo a honra
E a bispa também ensina que a gente não pode esperar honra de homens, mas aquilo me incomodava, porque as pessoas iam avançando, prosperando, recebendo promoções e eu ficando para trás. E aí esse ano eu coloquei no meu projeto dos 52 dias, Senhor, ou eu fico ou eu saio, o Senhor faz uma obra. Se for para eu ficar, eu quero o meu aumento salarial, eu quero prosperar. Se for para eu sair, uma porta vai se abrir para mim. E aí no segundo jejum já veio uma palavra muito definidora e a bispa disse, você está como Davi no campo, esquecido. Aproveite este momento para adorar, porque o Senhor está te capacitando, está te preparando. Então, se capacite, tenha novas habilidades, adore ao Senhor, cresça, evolua, porque no momento certo, quando a unção vier, o Senhor vai te colocar neste lugar de honra. E eu entendi aquela palavra, tanto que é de agosto para cá, pastor. Eu não comentei com o senhor, mas foi o ano que eu mais estudei em toda a minha vida. Então, em vez de descansar, dormir cedo, passear, eu estava enfiada nos livros, nos cursos online, fazendo mais aulas de inglês e me especializando, aprendendo novas coisas. Porque eu entendi que ainda existe algo do Senhor ainda neste lugar e eu preciso estar pronta para isso. Não me preparar para quando a oportunidade chegar, mas estar pronta. E ali eu disse ao Senhor, então agora é o momento de eu ousar e pedir o aumento que eu quero. E ali eu fiz uma proposta para o meu chefe, por e-mail mesmo. Escrevi ali um livro e disse todas as razões, porque eu merecia aquele aumento e eu queria receber aquele salário, salário X. E ele demorou em responder. Quando ele respondeu, ele disse, vamos conversar. E eu pensei, Senhor, mas de novo, ele vai me levar no banho-maria, porque ele já havia prometido um aumento em março. E ali, quando ele me chamou para conversar, ele falou, o seu aumento foi aprovado e você vai receber o salário que você pediu, e é um aumento de 30%. E eu falei com o Senhor, se Ele me der esse aumento, a diferença entre o salário antigo e o salário atual eu vou entregar no altar do Senhor. É importante frisar, a senhora me disse em off, é dizimista, é ofertante, é coluna, a senhora apoia nos trabalhos da igreja, ou seja, a senhora tem um compromisso com a obra e Deus não permitiu. Assim como no outro testemunho da cura, a senhora fez uma oferta. Nesse outro, a senhora fez um voto, ou seja, Deus honrou. Deus honrou. E exatamente, quando cai o meu salário, eu não faço nada, eu entrego primeiro o meu dízimo, eu entrego para a coluna de que eu apoio aqui na igreja já há 2 anos, então faço a transferência da coluna, faço a oferta dos obreiros, entrego o meu dízimo, reservo as minhas ofertas dos cultos, as transferências que eu faço ao longo do mês, e aí depois eu mexo no meu salário, porque eu entendi que o salário não é meu, o salário é do Senhor. Ele me emprestou para ser uma mordoma do reino e eu tenho orado, Senhor, confia mais. Porque cada vez que o Senhor confiar mais, eu vou fazer mais. É importante, eu só quero tocar nesse detalhe, você falava ali para mim agora, que você teve uma experiência muito bacana com a dona da empresa, que veio da Alemanha, e que foi um processo bem interessante, porque quando a senhora entrou em 2018 na empresa, a senhora tinha um inglês que não tinha uma fluência, não era fluente, não tinha tantas, assim, não conseguia falar como fala hoje, e a senhora teve a oportunidade de estar com ela, e como foi essa experiência? Sim, quando eu soube que ela viria em julho para a comemoração dos 25 anos, é uma empresa alemã, eu falei, esse é o meu momento para ela me conhecer, de verdade, saber o meu valor. E lembrar de mim quando ela estiver lá fora. Então eu me propus a ser o transfer dela, a estar com ela a todo momento auxiliando, ajudando nos jantares, levando para jantar, para almoçar. E ali a gente teve uma troca muito grande e falávamos bastante de família, de Deus, da igreja, do trabalho. E no momento do encerramento da festa dos 25 anos, ela pediu para que eu chamasse o Uber para ela voltar para o hotel. E quando eu fui levar ela até o motorista e explicar que era uma pessoa estrangeira, não falava o idioma, antes dela entrar,
ela colocou as mãos sobre a minha cabeça e ela liberou muitas palavras de bênçãos. E me abençoou o meu trabalho, a minha casa, a minha família, e agradeceu pela minha vida, por todo o trabalho e dedicação que eu faço pela empresa, e disse, não por uma vez, mas por diversas vezes ao longo desses dias, que ela estava surpresa com o meu desenvolvimento e com a minha habilidade de falar o idioma inglês em tão pouco tempo, como eu me desenvolvi, e ela sabia das pessoas lá de fora que eu era boa profissional, mas como nós não havíamos tido o primeiro contato na visita dela em 2018, ela não pôde ter essa certeza e que agora ela saía sabendo de que realmente eu estava ali na função certa. É importante ressaltar que em todo momento você usa a palavra. Se você não tivesse recebido essa direção que saiu do altar, tido esse impulso pelo Espírito que a bispa deu a direção, a senhora foi, acatou, a senhora não teria tido esse desenvolvimento, não é isso? Sim, pastor Diego, desde que eu entrei aqui, eu digo como eu gostaria que o Senhor tivesse me plantado aqui anos atrás, porque o que o Senhor fez em tão pouco tempo, por mim, pela minha família, o governo das minhas emoções, muitas situações na minha casa ainda não mudaram, mas que lá atrás isso me desestabilizava, me deixava para baixo. Numa época como agora, eu ficava abatida, entristecida, mas o governo que o Senhor derramou sobre a minha vida, o entendimento da palavra, eu olho para a situação, olho para o problema e eu vejo mudado, eu vejo transformado. Eu não deixo sair da minha boca nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra contrária. Eu já quebrei todas as que eu já falei no passado e todas as vezes em que alguma coisa, alguma situação vem para me afligir, eu declaro que já está mudado, que vai ser do jeito que eu quero, que eu espero, que eu sonho, porque o Senhor tem muito para mim e depende de mim, agir a fé. Então você vive o que as pessoas que estão abaixo dessa cobertura espiritual estão dizendo por aí, que um ano é melhor do que o outro. Um ano é melhor que o outro. Inclusive, hoje eu fiz um post sobre isso no meu Instagram, que desde então, um ano tem sido melhor do que o outro. E eu olhei para a minha trajetória desse ano e eu falei, como Deus foi bom comigo, como esse ano foi bom, como esse ano eu tive paz, alegria, saúde, minha casa, tudo correu bem, como o Senhor tem cuidado de mim. E eu sou muito grata por causa da palavra que sai aqui nessa igreja, nesse altar. 2023, a bispa deu largada aos meus projetos de conquistas para 2023, painel dos sonhos, projetou, vieram os jejuns, as mensagens, as direções, e hoje, dia 31, assim como a bispa falou no primeiro dia do propósito, que você iria contar testemunhos que você ainda não tinha contado, e você está contando agora. Dia 21 de janeiro de 2024, início dos meus projetos de conquistas para 2024. Qual é a expectativa para essa palavra poderosa, ano da unção de Josué? Eu vou vir aqui conversar com o Senhor e dar um novo testemunho, porque já está tudo encaminhado. Feliz. Muito feliz.